Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Graças a Deus que estamos juntos novamente. Graças a Deus que tem abençoado a nossa terra, a sua cidade. Graças a Deus, na verdade, pela chuva que cai, porque o Senhor está cuidando de nós. Está cuidando de nós. Não pense que Deus não esteja cuidando do Rio Doce. Não pense nisso. Não pense que Deus não esteja cuidando do sul de Minas, do Espírito Santo. Não pense nisso, querido. Não pense. Aquilo ali, querido, é fruto da corrupção humana. Os homens terão que responder, e não é o dono da empresa, simplesmente. É quem o corrompeu para pegar dinheiro dele. Entende? Entendeu? Os homens estão sofrendo as consequências, os próprios animais, a natureza. E está certo, e a Bíblia diz que a natureza geme. É verdade. Geme por causa disso. É por causa disso. Os homens também estão gemendo. Tá bom? Os homens também. Mas não é Deus, não foi Deus quem fez isso. Aliás, e nem posso dizer que foi o Satanás. Foi a corrupção do coração maligno do homem. Só isso. Pelo jogo do interesse de Mamon, o Deus dinheiro. Tudo bem, esqueça isso, vamos voltar ao nosso texto. Nós vamos ler hoje a primeira carta de João. Eu falei isso porque Deus está te abençoando, está te cobrindo. Mal nenhum chegará à sua casa, à sua tenda. Tá bom? Confie em Deus, descanse. Ele é maior. Nós vamos ler a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 28, até o capítulo 3, versículo 10. 1 João 2, 28 a 3, 10. Vamos ler. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhecem. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus
permanece nele, ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Bom, tantas coisas, hein? Tantas coisas. Tantas coisas. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia. É claro que não dá para falar de tudo, é impossível, mas ler a Bíblia você pode, não é verdade? Você pode ler todos os dias um capítulo, 2, 10, um versículo, todos os dias você pode ler um pouco. Eu sugiro que você leia o Novo Testamento primeiro, umas 2, 3 vezes, para depois ler o Velho Testamento. Minha sugestão. Se alguém for na sua casa para ensinar o Velho Testamento, você pode ter certeza que não está certo. Alguém, para ensinar você a verdade, tem que te ensinar o Novo Testamento, e principalmente Evangelho de João. Creia no que eu estou te falando, é para o seu bem, não é para o meu bem, não é para o meu interesse, é do seu interesse. Aqui então, tem tantas coisas, vamos falar de algumas delas. Filhinhos. Quantas vezes ele repete isso? Filhinhos. Essa paternidade de Deus que está sobre a vida da gente. Essa paternidade. Quantas pessoas estão vivendo vida pesada, difícil, por falta de paternidade. Não teve pai, não teve mãe. Os pais se divorciaram. Os pais não tinham tempo, só trabalhavam. Os pais não tinham tempo, viviam no boteco bebendo cachaça. Os pais não tinham tempo porque tinham que correr atrás disso e daquilo e de tantas coisas. Então isso fez tanta falta que agora você se sente mal, tem mágoa no coração. É falta da paternidade. E João chama aquelas pessoas, nos chama a nós e diz filhinhos. Então eu posso dizer, eu tenho um pai. Tanto é que a partir do capítulo 3, ele diz, de fato nós podemos dizer que somos filhos de Deus. Está percebendo? Porque quando Deus se torna o meu pai, e eu me torno seu filho pela adoção através de Jesus, eu me torno filho assim. Então quando eu me torno filho, eu posso chegar para ele e dizer, papai, papai. E ele pode chegar perto de mim e dizer, meu filho, não faça isso. Meu filho, eu te amo. Meu filho, hoje é dia das varadinhas. A justiça não quer que dê varadinhas em ninguém, porque a justiça é cega, não sabe nada. Mas Deus disse, pode dar umas varadinhas no seu filho, mas varadas de amor, entende? É uma varinha mesmo, não é pau, não é coisa horrível. Varinhas, uma varinha. Quantas varadinhas? 2, 3. Com força sim, para o filho não entender que você é um frouxo. O filho tem que entender. E que você ama. E que você ama. É misturado. É misturado. Como o papai do céu, eu tenho que ser pai dos meus filhos. Você pergunta, pastor, o senhor foi um bom pai? Mais ou menos. Deveria ter sido muito melhor. Quando a gente é mais novo, a gente é, né? Eu costumo dizer que a gente é ignorante. Estou falando de mim, não estou falando de ninguém, porque eu não conheço. A gente não consegue, não entende direito. Procurei fazer o melhor. E cada um procura fazer o melhor. Mas o importante é que eu tenho um pai vivo, eterno. E eu posso me reunir com ele e dizer, papai, papai, estou precisando. E ele vai me sustentar. E tem sustentado, sustenta você também. Você pode chamá-lo de pai? Você pode. Isso é magnífico, nós não sabemos o valor disso. Está muito acima de explicações. Muito bem, dando sequência dessas palavras, está no versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. E depois ele vai dizendo, aquele que pratica o pecado é filho do diabo.
Aquele que pratica justiça é filho de Deus. Sabe, esse negócio é sério, hein? Esse negócio é sério. Esse negócio é sério, porque a palavra justiça se aplica ao judiciário. Ao judiciário. Mas a palavra justiça também se aplica ao legislativo. E também ao executivo. Então vai além das fronteiras religiosas. Está entendendo? Mas a palavra justiça também se aplica ao pai, ao filho. Aplica-se à família, aplica-se ao patrão, ao empregado. Essa palavra é bastante abrangente. E quem pratica a injustiça, o pecado, não é filho de Deus. Quem pratica a justiça é filho de Deus. Mas quem não pratica é filho de Satanás, do diabo. Então, está escrito, eu acredito, tá? Eu acredito no que eu estou lendo. Para mim, o que eu estou lendo é a expressão da verdade, por isso que eu estou me comunicando com você. Eu não acredito que ler isso aqui é a mesma coisa de ler qualquer um outro livro. Não. Esse aqui é o único, ímpar. O único livro que fala desse jeito que existe na face da terra é esse aqui. Bíblia. Nenhum outro livro fala assim. Nenhum. Ele é único. É uma coisa incrível. Como que um livro pode ser tão único como esse? Tudo bem. Dando prosseguimento. No versículo 7. Filhinhos, não deixem que ninguém vos engane. Boa, hein? Ô amigo, não deixe que ninguém engane você não, amigo. Ô e tal. Parece um absurdo. Não é não? A pessoa me engana porque eu quero deixar ele me enganar. Se eu tenho só 2 anos, não. Se eu tenho só 3 anos de vida, não. Aí essa criança é enganada e a culpa é integralmente do adulto que a enganou. Do adulto que mentiu. Do pai que prometeu e não cumpriu. Mas você já é adulto. E se você é enganado é porque quis. Porque deixou. Não tem coragem de dizer não. Não tem coragem de procurar a verdade. E acha mais fácil escutar besteira do que escutar a verdade. Não gosta da verdade porque a verdade dói. Então você já está sabendo que você escutou porque quis. Filhinhos, ele diz. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Amigo, não deixe que ninguém engane você. Ah, pastor, uma pessoa uma certa vez disse para mim, mas ele está com a Bíblia na mão. É verdade. Está com a Bíblia na mão? O que significa para você? Não, ele está com a Bíblia na mão. Perguntei, o que significa para você? E tal. Aí eu fiz uma outra pergunta. Você já leu a Bíblia, amigo? Não, nunca li. Estou entendendo. Já entendi tudo. Então vem o mentiroso e você tem que aceitar porque você não gosta de buscar a verdade. Filhinhos, não deixe que ninguém engane vocês. A mesma coisa eu digo aqui, filho, filha. Não deixe que pessoas enganem vocês. A menina é enganada por um garanhão que diz, quero me casar com você, e leva para um motel. Ela foi porque ela quis. Agora, se tiver 4, 5 anos, 6, tudo bem, aí a pessoa não tem ainda capacidade. Mas uma moça, ela foi porque ela quis. Ela se deixou enganar. Espiritualmente também. O diabo veio roubar, matar, destruir, enganar, mentir. Mas caia por terra. Eu já estou indo assim dizendo, caia por terra. Eu estou passando, caia por terra. Amém? Vamos orar? Ô Senhor meu Deus, em nome de Jesus,
Se alguém está orando comigo neste momento, nesse sentido, eu quero te pedir proteção para essa vida, para que o inimigo não lhe engane a alma e não lhe roube a vida eterna. E eu quero pedir que a luz do rosto de Jesus brilhe abundantemente e a salvação reine em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nós nos veremos no próximo programa falando da palavra de Deus. Até lá. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha